quero falar para vocês sobre quem é aquele que desce. Alguns de vocês já devem conhecer, né? Que eu vou falar. Outros sabem mais que eu. Mas nós vamos compartilhar aqui um pouco que a gente sabe. E outros não sabem. Vamos saber hoje. Aquele que desce começa. Fique na intercessão por mim. Começa agora. O nome dele em hebraico, vamos ver se vocês matam. O nome dele em hebraico, acho que eu já deixei dicas lá, já tá, né, na página, não tem como mais fazer mistério para vocês, né? Não tem como fazer mistério mais. O nome dele em hebraico é Yardenit. 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 É que o meu hebraico vocês já perceberam, né? Mas Deus é fiel, eu continuo assim, eu não desisto não. Esse nome quer dizer Iar. Iar quer dizer o que, pastor Solange? No hebraico. Iar, o rio. Den, vem de Dan. Vem de Dan. Por que, pastora? Eu não entendi. Porque é o rio que nasce nas terras de Dan. Por que Dan? Porque aonde esse rio nasce, presta bem atenção nisso. Havia uma tribo muito grande lá. Que, aliás, é a minha tribo. Eu estava estudando pela data do meu aniversário. É a minha tribo, Dan. E a tribo de Dan, então ela ficava uma parte lá e uma parte lá para os lados de Tel Aviv. Tel Aviv hoje, né? Então, eu estou falando do Jordão, gente. Estou falando do Rio Jordão. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês é pesquisa com professores, pessoas que sabem, tá? Então, Jordão, Yarden, vem de Iar, o rio. Dom, de Dan. Então, é o rio de Dan. Ele começa como um manancial onde ficou a tribo de Dan. Uma tribo guerreira, uma tribo valente, uma tribo, como é que eu posso falar para vocês? Uma tribo justiceira, de justiça mesmo, que não aceitava nada errado. Então, quando você fala assim, ai pastora, quando a senhora fala Rio Jordão, mexe comigo. Ai, pastora, eu tenho um sonho de conhecer o Rio Jordão. Pastora, a senhora conhece o Rio Jordão? Conheço. Quantas vezes a senhora já viu o Rio Jordão? Pelo menos 3 passaportes. Eu já vi o Rio Jordão, tá, gente? É um lugar muito especial, muito especial. Por quê? Porque ele é muito sagrado, gente. Ele, se você olhar nele, você vai falar assim, pastora, ele nasce no Monte Hermon, um monte de quase 3.000 metros de altura. Ele nasce através de uma geleira, lá é gelo, é neve. E aí, resultado, quando o sol, que o sol lá 8 horas da manhã, no verão, ele é fortíssimo, meus amores. Quando o sol bate fortíssimo nele, ele forma como se fosse uma cachoeira. Uma queda d'água. Deu para entender? Mas vem com muita força. E bonito, gente. Eu já peguei aquele lugar seco que eu tive vontade de chorar. Mas eu já peguei aquilo lá, quando Israel teve um inverno muito bom, com muita chuva, que para você passar ali, você podia cair. E se caísse? Não tem perigo. Mas é uma água muito gelada, então o guia ele fica perto de você. Para onde você anda ali, ele fala devagar, um segura o outro, aquela coisinha toda. Então ele desce ali e ele forma o Banias. Limpinho, gente, coisa mais bonitinha que tem. Coisa mais linda, aqueles peixinhos, aquele sapinho. Até o sapinho de lá é bonitinho, né? Coisa extraordinária. Eu que não gosto de sapinho, mas aquele lá eu gostei. É, pastor, de longe, achei lindo demais da conta. Vocês não têm noção. Então, resultado.
o Rio Jordão, e ele nasce de outras duas fontes, no mínimo, que é Hasban, Dan e Hasban, Dan. Bom, eu trago para vocês, deu um branco aqui. E aí, resultado, ele forma o Banias. E aí, é muito bonito. E ele tem uma descida, irmão Osemiro, Deus abençoe o senhor. Ele tem uma descida forte, ele tem uma descida violenta, gente. E ele vem com muita força, principalmente no inverno, principalmente no início de ano. Porque eu não sei se vocês sabem, mas dezembro, janeiro em Israel neva. Diz que é muito bonito. Eu peguei uma noite só de frio em Jerusalém e uma manhã eu achei que eu não ia aguentar. Por quê? Porque eu sou muito ruim para inverno. Eu tenho problemas seríssimos com o inverno. Se vocês me perguntarem se eu vou para Campos do Jordão no inverno, eu não vou. Não. Por dinheiro nenhum, não. E é maravilhoso. É um lugar dos sonhos. Mas eu gosto de ir lá no verão. Mas é eu. Então, o resultado. Desce aquela água linda, forma o Banias. E depois desce, porque ele nasce lá em cima, gente, né, gente? Para formar um rio. Então, a água vem de cima e desce com muita força. E ali ele forma o Mar da Galileia, que a gente vai falar dele. E aí o Mar da Galileia, pastora... Não, perdão. Ó, vamos começar de novo. Faltou um detalhe aqui, que Deus está me corrigindo aqui. Ele nasce aqui em cima, no Banias. O sol bate forte nele, quase 8 horas da manhã, forma uma cascata, aquilo desce, forma um lago ali, um chamado Banias. Depois ele desce numa pressa muito grande, e aí ele forma o Jordão. É o Rio Jordão. É o Yarden. E aí, o Rio Jordão, ele forma o que, pastor Solange? Ele forma o Mar da Galileia. O Rio Jordão forma o Mar da Galileia. Estão entendendo? E o Mar da Galileia, pastor, onde que ele acaba? Ele deságua no Mar Morto. No lugar mais baixo da terra. Mas é tão impressionante falar para vocês que até o Mar Morto lá é bonito. Não, é verdade, é. Você olha para o mar e fala assim, meu lindo, não parece que você é morto, menino? E é um lugar de riqueza para Israel, que uma hora eu falo. Que tem muitos minerais, onde tem os resorts, sabe resorts 7 estrelas? Só ficou hospedado em algum? Uma vez, porque eles dão, né, de cortesia. E aí, principalmente quando eu fui líder de caravana, a gente ficou no resort. Primeiro foi à beira do Mar Vermelho, depois à beira do Mar Vermelho. E depois foi no Mar Morto. Então, todo ano, quando você vai com essa caravana que eu vou, que eu ministro lá, a gente para um dia e uma noite, arruma a malinha e vai para um resort de frente para o Mar Morto. Esse resort, ele recebe água do Mar Morto, tá, gente? Puxa água do Mar Morto. Então, você entra numa piscina lá, você não afunda também. É um desaforo, de tão chique. Uma comida que eu nunca vi na vida. Aí eu falei, vou experimentar um pouquinho de cada coisa aqui. Mas é tanta coisa, lá é tanta fartura, que quando eu comecei um pouquinho, eu já estava cansada. E aí, graças a Deus, mas viajou comigo um pastor. Esse falou assim, pastor, eu vou experimentar de tudo. E ele experimentou mesmo. Aquele homem perseverante. E ele experimentou tudo e foi uma maravilha. Voltando ao nosso tema, só para vocês entenderem um pouquinho da terra, tá? Mas eu vou chegar em cada água dessa. Por isso que o tema é som das águas. O que elas têm de espiritualmente para ensinar a mim e a você? O que o Jordão tem para me ensinar e para te ensinar? Então ele vem de Iá, que é o rio, de Dan, que vem de Dan, é um rio que nasce nas terras de Dan, da tribo de Dan.
Ele começa com o seu manancial, aonde ficou essa tribo. Todo Israel é alimentado por esse rio. Pastor, mas não é possível, não é possível. Apenas por esse rio. Tem outros riozinhos, outros afluentes, mas são pequenos. Não, e você precisa saber mais uma coisa ainda que eu preciso te contar. Ele não alimenta só Israel. Ele alimenta, gente, todo o turismo, que vocês não têm noção, que Israel está fechado praticamente para o turismo. Está com o Brasil, há 2 anos e pouco. Parado, não pode entrar ninguém lá. E agora o Israel está em quarentena de novo, por causa do Delta. Então, resultado, meus amores. Esse rio, aquele que desce, ele alimenta a nação de Israel. Olha que coisa mais linda, gente. Eu me arrepio. Porque ele aqui para nós é um ribeirãozinho, um ribeirão. Pastora do céu. Ele alimenta toda a nação de Israel. Ele alimenta o turismo de Israel. E ele alimenta com 2%, não sei quantos por cento, a Jordânia. Eles fizeram um acordo de paz. E Israel, até a última vez que eu fui lá, ele envia água para a Jordânia. Tá bom? O que mais? Então a primeira coisa que você precisa saber, que quando você é um Jordão de Deus, você alimenta outras pessoas. Se alimenta com oração, se alimenta com intercessão, você alimenta com uma cesta básica, você alimenta enviando para a casa do Senhor, você alimenta ajudando alguém, aconselhando alguém. Não parece, mas quando você guarda um segredo de alguém, você está alimentando esse alguém. Você está entendendo? Obrigada, glória a Deus. Gratidão por isso, glória a Jesus. Então, todo Israel é alimentado por este rio. Por quê, pastor? Mas tem um segredo espiritual que eu queria que você aprendesse aí. Pastor, esse rio é espiritual? É. Esse rio é milagre de Deus? É. Esse rio vem do céu? Vem. Você já entrou nesse rio? Engraçado, eu fui tantas vezes lá e não entrei nesse rio. Quando foi um dia eu viajei com o apóstolo Geraldo Denardi, ele falou para mim, a senhora vai entrar. Eu falei, não, apóstolo, olha o tamanho dos peixes que tem lá. Tinha um peixe lá, eu não sei que peixe, acho que é bagre. Gente, é muito grande, não dá nem... Olha, se eu fizer assim, não dá para vocês pegar. Não dá, é muito grande. Ele pegou e falou assim, não, a senhora pode parar com essas larga disso. A senhora vai entrar, a senhora vai participar dos 7 mergulhos. Estava muito frio. E eu falei, apóstolo, você precisa saber que eu não posso com o inverno. Se eu entrar aí, falei para ele assim, sabe? Falei, agora ele vai me entender, né? Falei para ele, se eu entrar, eu sou alérgica. Eu posso ter um pouquinho de falta de ar. Ele falou, não, já vai receber fogo aqui. Ele arrumou uma roupa branca lá para mim. Falou, a senhora vai entrar que a senhora vai me ajudar. A senhora vai trabalhar. Eu falei, apóstolo, você precisa saber que eu não sei nadar. Eu não sei nadar, filho. Ele falou, não se preocupe não, a senhora vai ficar num lugar porque a água vai bater aqui na senhora. Quando ele falou isso, eu já pedi as misericórdias do amado Jesus, né? Mas eu fui, mas fica todo mundo junto, não tem... tudo que se faz lá, gente, é com muita segurança, entendamos isso. É bobeira minha, bobeira de mineirinho, da mineirinha aqui. E aí, resultado, eu entro. Tava frio, pastor. Frio, frio, frio. Quando você mergulha no Rio Jordão, acredite em mim que eu não tô aqui para mentir. Quando você mergulha, teu corpo pega fogo. Gente, meu corpo começou a pegar fogo. Então, você já recebeu um batismo nesse rio. Eu recebi um batismo de fogo. Você sabe o que é receber batismo de fogo no Rio Jordão? Aí eu olhei para ele e falei assim, agora eu vou mais 6 vezes. Então aí ele falou, então segura, a gente vai bem devagarinho com a senhora, não se preocupe. Eles são muito cuidadosos, gente, isso é muito cuidado quando você vai com gente certa. E aí, irmãos, ó, mais 7 vezes, mais 6 vezes, 7 vezes. Pastor, é muito sagrado, é muito.
A gente vai falar dele a partir de agora. Prepara o coração. Pastora, mas só falou aí que tem um segredo no Rio Jordão. Você vai saber agora. Porque ele nasce na terra de uma tribo chamada Dan. Por que Deus deu essa terra lá para a tribo de Dan? Porque Dan quer dizer justiça. Não entendi, pastor Solange. A palavra, o nome Dan, vem da raiz din, no hebraico. Isso que eu aprendi, eu não sabia não. Que quer dizer juízo, justiça no hebraico. Pega mais essa agora. Deus é o Deus da tua justiça. O rio da justiça, você sabe como é que ele é conhecido também no hebraico? O rio da justiça. O rio da justiça de Israel. Pastora Solange do céu. Compartilha aí, gente, que dá tempo. Resultado. Porque Deus é a justiça desta nação. Quando eu mergulhei naquela água, eu fui com muitas lutas. E aí eu entendi, quando eu voltei, irmãos, que quando eu desci do avião, Deus já estava fazendo justiça por mim no Brasil. Vocês estão me entendendo? Gente, se eu pudesse desejar um presente para vocês nessa vida, só um, eu desejaria assim, ó. Desejaria dois. Que Deus me fizesse voltar lá. E que Deus te desse a graça de você ir nessa próxima caravana para Israel. Por quê, pastora? Porque a tua vida nunca mais será a mesma. O teu ministério nunca mais será o mesmo. Lá você toca a Bíblia. Lá, aquilo que você prega, meu pastor, minha pastora, meu líder, lá a Bíblia se materializa diante de você. Entendeu ou não? Vocês estão me entendendo? A profundidade do que eu estou falando? Quando eu entrei nessas águas 7 vezes, não tem luta que eu passe que eu não vença. Mas, pastor, bem, então se eu nunca pisar no Rio Jordão, Deus não vai fazer justiça por mim? Vai. Vai, porque eu creio que quando você se arrependeu de todos os seus pecados, eu também, e nós aceitamos Deus, aceitamos Jesus como Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, as águas de justiça, as águas do Jordão, ó, as águas de Dan desceram sobre mim e você. Quando você foi batizado, meu amor, você foi para as águas, sepultando o velho homem, a velha mulher, com todas as suas concupiscências, pecados e erros e desejos e tudo. E quando você se levantou daquelas águas, você é nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus é a tua justiça. Então já está dizendo que Jordão é justiça, é o rio da justiça de Deus. Pastor, mas tudo em Israel tem um simbolismo, um lado espiritual. Sim, nada lá é por acaso. Tá? Outra coisa que você precisa saber. Nós falamos que Dan, a raiz din, quer dizer juízo, justiça. Deus é o Deus da justiça. O rio da justiça. Ele é o Deus dessa nação, meus amores. Pastora, que forte, né? É. Uma nação inteira é abastecida pelo rio da justiça. Tá certo que essa nação não é do tamanho do Brasil, gente. Ela é do tamanho de um dos... Israel é do tamanho de um dos estados nossos aqui, que se chama Sergipe. É. Entendeu? Resultado. Mas olha o que Deus faz por essa nação. Eu fiquei sabendo agora que nesse último inverno, diz que o Mar da Galileia, o Rio Jordão, está transbordante. Está
rompendo as margens. Mas isso é bênção para eles? Nosso Deus! Vocês não têm noção. Pastora, esse rio, o Yard, ele tem um outro significado. Yarden. Ele quer dizer o seguinte, descer. Por quê? Um significado de Jordão também é aquele que desce. Pode estudar isso no dicionário. Glória a Jesus, né, gente? Ele é aquele que desce. Ele desce de uma altura, gente, que vocês não acreditam. Outro sonho da pastora é um dia ter muito dinheiro para pegar um helicóptero. Quem aí vai entrar comigo nesse helicóptero? Vamos sonhar. E dizer, moço, um passeio agora. Me leva de helicóptero até a nascente do Jordão. E a gente vamos até o alto do Hermon, que é o Monte Hermon, quase 3.000 metros de altura. E depois a gente vem descendo. Ai, meu Deus, estou toda arrepiada. Você sabe qual é uma das minhas orações que eu faço quando eu vou para dormir? Senhor, me leve até a nascente do Jordão. Por quê? É muito bonito. Mas dizem que é simples, pastor. Tudo lá é muito simples. Mas o lado espiritual é tão profundo que você não sabe explicar. Ou você vai receber a unção de justiça. Ou você vai receber a unção do Jordão. Fica aí, não sai. Estamos falando daquele que desce. Yarden, descer. Quer dizer o seguinte, o Jordão te ensina uma coisa muito importante. Quando você desce fisicamente, você cresce, você se eleva. Entenda, lembra do seu batismo? Ó, desce, ó, sobe, se elevando. O Jordão ensina uma coisa muito importante para mim e para você. Quer ser grande? Se humilha. Quer aprender muito de Deus? Se humilha. Chegue a Ele com muito respeito, com muito amor. O mineiro fala assim, ó, com muita educação, com muito jeito, com muito tato. Ele tem que ver verdade, não é de boca para fora, mas a gente aprende isso com o papai, né? Mas ele tem que ver verdade em nós. Desça o Jordão. Desça, filho. Não perdoa não, pastora. Perdoa sim, desce. Não me humilho não, pastora. Se humilha sim, desce. Não libero perdão não. Desce, libera sim. Eu não tenho problema em liberar perdão. Se uma pessoa vier até mim, que pecou contra mim, e conversar comigo, eu sou uma pessoa que tudo tem que ficar muito bem arrumado dentro de mim. Eu não sou mulher de mal arrumado. Arrumou, tá tudo certo. Aprendamos, eu e você, a arrumar as coisas, a deixar cada coisa no seu devido lugar. Esse é Jordão. Jordão é aquele que desce, mas ele desce tanto, gente. Eu não entendi, pastor. O que a senhora quer dizer? Ele é o rio mais baixo do mundo. Não, não pode ser. Jordão é o rio mais baixo do mundo. É o rio que mais se humilha, que mais desce, que mais se prostra. E se olha para ele, gente, ele é tão obediente. Pastora, passou algum navio sobre esse rio? Não. Eu vou te provar já. Algum barco sobre ele? Não. Canoa? Não. Por quê? Ele é raso. Rasinho. Lugar que ele é mais largo, ele deve ter o quê? Uns 18 metros de largura? Nem isso. O lugar que eu fui
que eu fiz os mergulhos, renovei o meu batismo, ele tem 6 metros de largura, 8. Pastora, onde ele é mais fundo? Quanto ele tem de profundidade? 5, 6 metros. Quando é que ele é perigoso? É na época da cheia, porque aí ele fica tipo correnteza. Chove muito, então ele... Descer, que espiritualmente, descer fisicamente nos eleva espiritualmente. Jordão, aquele que desce. Ou também, lugar onde se desce. Aquele que desce, lugar onde se desce. Ele ensina mais uma coisa para mim e para você. Você tem que saber onde, como se humilhar. Pastora, mas eu fui lá naquele hospital, eu aguentei um desaforo na cara. Entendeu? O Jordão, ele ensina para mim e para você. Deixa pra lá. Desce, sai daí. Quando um guarda de trânsito nos chama atenção, a gente desce, a gente se humilha, a gente não compra ele. Eu pago, moço. Eu brigo, eu grito, eu sou, eu faço, eu aconteço, eu mando. Pessoas assim não chegam a lugar nenhum, gente. Você chega doente, chega com muita dificuldade. Vocês estão me entendendo? É o rio mais baixo do mundo? É o Jordão? É. Quanto que ele tem de comprimento, pastora? Uns 251 quilômetros de comprimento, no máximo 270. De 250 a 270 quilômetros de comprimento. Verdade? É. Simples. Mas ele vem ensinar para mim e para você que a gente precisa atravessá-lo. Agora se coloca aqui aonde eu falei para vocês abrirem, Josué capítulo 1. Eu creio que não vai dar tempo, nós vamos falar amanhã, em Josué capítulo 1. Quando Israel precisa atravessar o Jordão. O que aconteceu ali, pastora? Deus pega Moisés e diz, prepara o Josué, porque você vai morrer aqui mesmo. Você não vai entrar na terra prometida. E aí, resultado, eles têm um Jordão para atravessar. Nós vamos falar isso amanhã à noite. Eles têm um Jordão para atravessar? Tem. O que a gente faz quando a gente tem um Jordão para atravessar? A gente não atravessa, a gente deixa para lá, a gente deixa o outro atravessar, a gente para o tempo, para o ministério, para a nossa vida do outro lado do rio. Por que você está falando isso? Em primeiro lugar, o capitão é Josué. E Josué diz para o povo, se consagrem, porque no terceiro dia, Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. Deus mandou esse povo se consagrar. Deus mandou esse povo se preparar. Deus mandou esse povo orar. Deus mandou esse povo confessar pecados e deixá-lo. Amanhã você vai descobrir o que Deus fez através de um menino que o nome dele era Yeshua. Pastora, você entendeu não? Que até o nome do homem, do menino, que vai ter que encarar o Jordão, tem tudo a ver. Se você for estudar bem a palavra, meu amor, meu lindo, minha linda, você vai ver que nada é por acaso. Eu vou terminar dizendo o seguinte hoje. Nada que está acontecendo na sua vida é por acaso. Deus manda eu te dizer isso hoje. Deus tem um propósito desse Jordão na minha vida e na tua. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Que
Por que que eu nunca perguntei para nenhum guia desse lugar? Tem um lugar que assim, o rio é que divide. Presta atenção nisso. O rio, ó, o rio aqui no meio, ó, esse aqui é o rio. Esse é o rio, certo? Do lado de cá é Jordânia. E do lado de cá desse rio, é o rio só que divide, é Israel. A senhora foi lá também? Fui. Porque primeiro eu orei que eu queria saber o lugar que tradicionalmente diz que Jesus foi batizado. Agora, pegue a bomba agora. Pegue o milagre maior agora. Eu tô, irmãos, meu coração tá acelerado desde ontem que eu estudei isso aí. Estudei de madrugada, hoje, na verdade. Não foi ontem, não, foi hoje de madrugada. Era 3 horas da manhã, eu estava estudando. Um arqueólogo cético, incrédulo, ele seguiu os passos de Israel. Ele foi estudar desde que Israel saiu do Egito até quando ele entrou na Terra Prometida. Sabe, se você entrar, se você colocar no YouTube, lugar onde Jesus foi batizado. Tem uma parte do Jordão que eu entrei lá e renovei meus votos de batismo. A água é limpíssima. É um verde, uma coisa mais linda que tem. Foi nesse lugar, na Galiléia, que Jesus foi batizado? Não. Lembra que a palavra ensina que João batizava do outro lado do Jordão? Do outro lado do Jordão? Em Betânia. Qual é a Betânia que a senhora conhecia, pastora? A Betânia que eu conhecia é onde morou Marta, Maria e Lázaro. Fica uns 5 quilômetros de Jerusalém, ali do ladinho em cima. E aí, quando eu fui em Israel, eu disse para o meu guia, você nos leva até o lugar que Jesus foi batizado? Ele falou, mas a senhora não pagou por isso. Eu falei, não tem problema, eu tiro aqui, nós temos um dia a mais, eu tiro aqui uma oferta com o grupo e eu te pago e você vai me levar lá. Ele falou, fechado. Conversar com o motorista, se ele aceitar, com a agência, que lá eles são muito sérios, tá, gente? Não é como o Brasil, não. Não. Tá bom. A agência aceitou, eu levei um número muito grande, vamos lá. E eu chego num lugar que esse rio, que o Rio Jordão, que é onde ele vai acabando. Esse lugar é onde o Jordão vai acabando. Você vai ver no YouTube, tá lá no YouTube. E ele tem uma água que vocês vão dizer, pastor, a água é suja. Por quê? Porque ele pega a areia do deserto. Mas quando você pega a água, aquela água amarelinha, que você põe ela assim na mãozinha sua, ela é limpinha. Ela não é suja não. O que a senhora quer dizer com isso? Que foi nesse lugar que Jesus foi batizado. Quando você anda um pouquinho a mais, está o lugar da travessia. Quando o povo hebreu entra na terra prometida com Yeshua, com Josué. E quando você anda mais um pouco, é o lugar que Elias subiu ao céu. Que aquela carruagem de fogo vem e ele fala para Elisha, para Eliseu, se você me vir subindo, você recebe porção dobrada do meu espírito. E aí a carruagem de fogo desce, ele sobe, a capa cai e Eliseu pega, dobra a capa, bate no Jordão e pergunta, onde é que está o Deus de Elias? E o Jordão se abre. Pastora Solange, o que a senhora quer dizer com isso? Que eu conheci esse lugar. Eu já olhei no YouTube mais ou menos umas 5 vezes, vou olhar mais 5 daqui a pouco, vou olhar mais 5 essa noite. Por quê, pastora?
Foi ali que Israel entrou. Foi ali que Naamã, presta atenção, que Naamã foi se banhar. Agora eu estou entendendo por quê. Coisa linda, Jesus. Por quê, pastor, que ele falou, não vou descer aqui? Porque os rios Abana e Farfar eram rios de águas cristalinas. Sabe aquelas águas de Bonito? Não sei se vocês conhecem alguma água aí no sul de Minas, que você fala, pastora, parece que elas são azuis, parece que elas são prata, é um negócio... Era assim as águas. Agora, aquele lugar do Rio Jordão, gente, de verdade, é aonde a água é suja por causa da areia do deserto, da poeira. Coisa mais linda, gente. Eu vou falar isso depois. E o homem de Deus manda ele se banhar lá. São milagres que aconteceram no Jordão. Pastor, você está querendo dizer o quê? Que foi ali que Jesus foi batizado. Era ali que João Batista batizava. Eu estive ali. Meu Deus, que emoção. Irmãos, guarde, escreve uma coisa que eu vou dizer para vocês. Se um dia eu ficar rica, próspera, a ponto de ir para Israel, ficar 1 mês, 2 meses estudando a terra lá, vou embora. Vou estudar. Eu amo estudo. Sou apaixonada por Deus e sua palavra. Meus amores, e os guias sabem dizer para você, presta atenção, até o lugar onde está o altar, que a gente ainda vai falar sobre isso, no meio do Jordão. Pastora do céu, que sonho que deve ser esse lugar. Irmãos, um lugarzinho que você não dá nada. De uma simplicidade, irmãos, materialmente falando, de uma pobreza. Mas Deus manifestou sua riqueza. A justiça de Deus desceu. E o lugar ficou rico, 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 rico por causa da presença, do amor de nossas vidas. Sim, filha, que privilégio eu tive. Quantas vezes a senhora foi lá? Acho que foi 1 ou 2 vezes. Porque teve uma vez que o guia não quis levar a gente para todos esses lugares. Gente, se eu contar para vocês o que eu já fiz na Terra Santa, vocês vão dizer, a senhora não tem muito juízo. Não, não tenho mesmo. Eu pegava táxi sozinha, sem falar inglês. Uma irmãzinha, e ia orar nesses lugares. Sem saber falar inglês, nada. How much dollar? What's your name? My name is Ben. How much? Deixava uns dólares a mais, que às vezes não entendia muita coisa mesmo. Mas o importante... o importante, gente, é que a gente ia. Vocês estão me entendendo? Então, se Deus um dia der esse privilégio, né, Rochelle? Esse privilégio, isso é um privilégio de eu voltar e você puder ir, você tem que conhecer esse lugar. Pastor, então é muito forte. É. Muito forte. O Rio Jordão. Aquele que desce. Se vocês veem o que os brasileiros fazem lá, vocês riem da barriga doer. Ele sai, coitadinho, tudo sem falar nada, nem palavrinhas, que como eu tenho um de bolso, né, de viagem. Eu ainda comprei esse, fui estudando mais ou menos, arrumei uma professora de inglês, fiquei 3 meses fazendo alguma coisa, ela se, tadinha, acho que eu dei um chá de canseira nela, mas não desistiu de mim. O nome dela é Isabel. Resultado, e vamos, tinha um irmão lá, coitadinho, não sabia nada, e ele queria pegar carne de frango. Ele não sabia falar carne de frango. Pois arrumaram a carne de frango para ele. Verdade, pastora, verdade.
Não, lá, meu filho, você improvisa, sai cada coisa que você ri da barriga doer, mas você não deixa de comer, não deixa de beber. O outro não sabia falar carne de vaca, bah! E os guias dão risada da cara da gente. Falei, o senhor que fez isso, não foi? Não, eu não. Eu não sabia falar travesseiro em inglês, eu precisava de um travesseiro. Eu queria trocar o travesseiro e não conseguia falar inglês. Travesseiro. E teve uma vez que não tinha travesseiro. Então, acontecem umas coisinhas, mas é que aconteceu isso como? Depois que o nosso guia foi dormir, né? A gente não sabe qual é o quarto que ele tá, a gente não incomoda. Então a gente passa por algumas ali, mas é muito bom, é muito legal. É um grupo muito coeso, muito unido. E você é muito, 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 muito abençoado. Então o Jordão, ele veio ensinar para mim e para você. Eu sou aquele que desce. Eu sou aquele que obedece. Eu sou aquele que se humilha. Eu sou aquele. Eu não sou nada. Eu não sou o eu sou, o eu posso. O eu faço, o eu mando. Mas ao mesmo tempo ele é tão livre. Ele é tão feliz. Ele é tão abençoador, alimentador. Gente do céu. Quanta coisa o Jordão tem para me ensinar e para te ensinar. E ele termina no Mar Morto. Pensa nisso. A gente vai começar a falar sobre o Jordão. Amanhã à noite eu quero falar de um homem que Deus falou, se santifica, porque chegou a hora. E ele estava chorando pelo seu líder. Quando Moisés morreu, gente, a nação de Israel fez isso. E Deus levanta e fala com ele, agora a minha conversa é com você. Já chorou? Já. Já chorou? Já. Então agora você vai levantar a cabeça que a minha conversa é com você. Não percam a palavra de amanhã à noite. Se essa palavra falou com você de alguma maneira, te ensinou de alguma maneira, te ensinou de alguma maneira, nos edificou, nos alegrou. Por que você fala assim, com tanto carinho do Jordão? Porque uma coisinha tão pequenininha alimentar tanta gente. E aí eu estava me lembrando de John Wesley, né? John Wesley falou assim, Senhor, me dê 100 homens, eu conquisto o mundo. Spurgeon tinha 30, 23 o deixaram. Com 7 homens ele construiu um tabernáculo para 5.000 e poucas pessoas. E ganhou almas e almas e almas e almas e almas e almas e almas por onde passou. Por que o senhor está falando isso? Pequeno Jordão, John Wesley. Spurgeon. Meu Deus. Sabe o que é o problema nosso? É que a gente é muito Amazonas. Nada contra o Rio Amazonas, hein? Pelo amor de Deus, é milagre de Deus. Mas vocês entenderam o sentido, né? O problema é que a gente é muito Amazonas, é muito São Francisco, é muito Rio Negro, é muito Solimões. Deus está dizendo essa tarde, seja Jordão. Seja Jordão, meu filho, seja Jordão, minha filha. Coloca o meu reino em primeiro lugar. Coloca a minha vontade em primeiro lugar. Porque o Jordão me obedece. O que eu mando o Jordão, ele faz. Onde se viu, gente, entrar num rio com frio, frio, frio e chuva, e você entrar no Jordão e seu corpo pegar fogo? A senhora, o que é? A senhora se preparou para... Não, gente. Quando eu entrei no Jordão, através de um apóstolo, eu nem queria entrar, porque eu nunca tinha entrado. Eu ia em Israel e não entrava no Jordão. Olha que ignorância da pessoa, gente. Tadinha dela.
E ele me faz entrar, e quando eu entro, meu corpo pega fogo. Desde esse dia, guarde o que eu vou te falar. Eu vou para Israel, posso pegar uma alergia lá, depois eu entro, posso pegar um resfriado, entra no Jordão. Pastor, Deus me deu a graça de ir para Israel, mas só que o senhor só precisa saber que é inverno puro. Entra no Jordão. Em qualquer situação, entre no Jordão. Porque quando você sai de lá, Shelly, você se torna um Jordão nas mãos de Deus. Ele é corajoso. Ele é destemido. Ele é valente. Ele trabalha, ele serve ao rei. Mas e quando Deus não age, ele fica na dele? Humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Posso te chamar de Jordão? Se eu puder te chamar de Jordão, glorifica aí, faça alguma coisa aí. Jordão, que no hebraico quer dizer Yardenit, Rio de Dan, justiça de Deus, rio de justiça. Vamos lá? Vamos? Daí na sua casa, ó, tô ouvindo pela fé, vamos lá. Aleluia! Vai, todo mundo aí, vai, bem alto. Aleluia! Vamos fazer bem alto, Mar. Aleluia! Cadê o Jordão de Deus aí? Agora eu quero pedir para vocês agora, antes da oração, compartilha para 20 pessoas pelo menos aí. Que essa palavra vai abençoar o católico, o evangélico, o espírita. Ó, a gente pode convidar todo mundo. A pastora não vai falar em religião, placa de igreja, essas bobeiras, essas pobrezas, eu não quero chegar nesse nível não. Compartilha aí o máximo que você puder, vai, desafio vocês agora, desafio você a ser Jordão de Deus, compartilha aí pelo menos para 20 pessoas cada um. Pastor, eu quero mandar para todo mundo, mande para todo mundo aí agora, manda. Em nome de Jesus,